Meus irmãos, a paz do Senhor. Pastor André Pereira, eu quero compartilhar um texto da Bíblia com meus irmãos e depois falar alguma coisa a respeito desse texto. Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 41, a oferta da viúva pobre. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observou a maneira como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valia meio centavos. Versículo 43. Chamando seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha e todo o seu sustento. Amém? Talvez você tenha uma Bíblia diferente da minha, mas o significado é o mesmo. A tradução pode estar diferente, mas o significado é o mesmo. Irmãos, vamos lá. Eu estava meditando a respeito dessa passagem em Marcos capítulo 12, que fala da oferta da viúva. Irmão, isso é muito, muito importante. Esse texto, para mim, é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. É um dos textos mais lindos. Irmãos, o que é que podemos aprender com esse texto, Pastor André? O que é que podemos trazer para nossas vidas esse texto? Vem comigo aqui que eu vou tentar narrar para vocês aqui. Está havendo um culto e chega a hora da oferta e Jesus está no culto, meus irmãos. Tá Jesus e os seus discípulos. Aí quando chega na hora da oferta, a Bíblia diz que havia um pessoal lá que começou a ofertar. E a Bíblia diz que havia muita gente rica nesse culto. E eles começaram a dar ofertas gigantescas. As ofertas deles era fazendeiro, né? Então eles davam muitas coisas. Só que a Bíblia é categórica dizer que havia uma viúva nesse culto também. E a oferta, ela tem um valor diante de Deus, irmãos. Tem muitas pessoas que é contra a oferta, contra dízimo, mas você não sabe o peso da oferta. Só que a oferta tem significado. As pessoas têm interpretação errada sobre oferta e sobre dízimo. Eu vou tentar explicar aqui para vocês dentro da Bíblia. Então a Bíblia vai falar que a mulher espera todo mundo ofertar. Eu acredito que ela estava meio constrangida, com vergonha, porque ela só tinha 2 moedinhas, 2 centavos, vamos se dizer assim. E quando todo mundo faz oferta, dando risada, toda alegre, dizendo assim: nossa, Deus vai receber a minha oferta com o coração aberto. Eu imagino as pessoas pensando assim: imagine a alegria de Deus, imagine a alegria do Senhor, né? A minha oferta é muito alta, o que eu dei. Aí depois que eles sentaram, levanta uma mulher bem simples, bem humilde, uma pessoa que não tem aparência, e vai lá, parece que eu imagino, eu vou conjecturar aqui, irmãos, eu imagino a cena. Jesus olhando para aquela mulher, os discípulos ali também observando aquela mulher, e aquela mulher caminhando para ofertar ali na casa do tesouro, como a Bíblia disse. Quando ela chega ali no lugar de colocar a sua oferta, ela vai ali na sua bolsinha e ela tira 2 moedinhas. Eu fico imaginando as pessoas que ofertaram olhando para aquela mulher e zombando dela e dizendo: como é que pode? Será que ela não tem vergonha? Será que ela não está vendo? Olha o que ela trouxe para ofertar para Deus. Essa mulher não deveria nem ter se levantado dos bancos para ir até lá. E o pessoal começa a falar um entre os outros, zombando da mulher. E ali ela tira da sua bolsinha uma mulher viúva, sofredora. E a Bíblia diz que ela entrega ali. E quando ela entrega as moedinhas, ela vira as costas e volta a sentar. Quando ela volta a sentar, irmãos, os discípulos começam a olhar aquilo ali e Jesus vai dar um ensinamento. A Bíblia diz assim, que Jesus fala assim: olha, tá vendo a oferta daquela mulher? A oferta dela é a maior de todos aqui.
Aí dá um nó na cabeça dos discípulos, irmãos. Aí eles falam, não, aí não, Senhor. Aí o senhor está errado. O senhor está equivocado com a colocação do senhor. Pai, aquele rapaz ali, ó, que está sentado à direita ali, ele deu um valor aí que dá para comprar uma fazenda. O outro ali deu um valor aí que dá para comprar um resort. Eu tô aqui conjecturando com os irmãos. Aí Jesus olha para eles, dá um sorrisinho e fala assim, verdade. Na ótica humana, na ótica de enxergar, na visão de vocês, é isso que vocês enxergam, mas eu vejo de outra forma. Eles deram aquilo que estava sobrando para eles. Aquilo que para eles não tem valor nenhum. Porque quando nós falamos de sobra, não existe valor. Aquela mulher, diz a Bíblia, diz a carta Magda, diz a palavra de Deus que é inerrante, infalível. A Bíblia diz que ela deu tudo o que ela tinha. Eles já deram aquilo que estava de sobra, aquilo que estava sobrando. E vocês sabiam que Deus não recebe sobra, resto? Vocês lembram de Caim e Abel? A Bíblia diz que Caim ofertou e Abel também. Só que a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas recebeu a oferta de Abel. Aqui é uma revelação profunda, eu ficaria horas aqui tentando explicar. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós vamos para o culto, mas nós não damos aquilo que é de direito. A nossa oferta tem sido o resto diante de Deus. É por isso que muitos participam de culto, vai e volta e a vida não muda. A vida da pessoa continua a mesma, porque ele vai lá, mas ele não vai para oferecer o que é de melhor para Deus. A Bíblia é categórica dizer que a mulher deu tudo o que ela tinha, ela entregou tudo. Então quando você participa de um culto, você tem que se entregar. Irmãos, hoje em dia os pregadores estão com dificuldade de pregar em algumas igrejas, porque às vezes tem que forçar o culto de mandar o povo da glória. E antigamente, irmãos, não precisaria de fazer isso. Então o pregador ele começa a pregar, ainda mais os pregadores pentecostal, que eu milito também nessa área, tem que pedir para o povo da glória. Então a oferta está sendo uma oferta forçada. E Deus não recebe. Deus não recebe aquilo que é forçado, aquilo que é resto, não. A Bíblia diz que quando o sacerdote ia fazer algum sacrifício de algum animal, em questão de algum pecado de algumas pessoas, alguém na época do Antigo Testamento que cometesse algum pecado, diz a Bíblia que ele tinha que trazer uma oferta, ele tinha que trazer um animalzinho para oferecer como sacrifício do perdão do pecado. E a Bíblia diz que o animal não podia ter defeito, não podia ter mancha. O animal tinha que ser um animal puro, para que Deus recebesse ali o sacrifício do sacerdote, para que Deus liberasse o perdão para aquela pessoa. E hoje, irmãos, como que está sendo a nossa adoração hoje? Como que está sendo, irmãos? Hoje as pessoas estão no culto e estão adorando Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Irmãos, é por isso que os nossos cultos hoje não acontece mais milagre, você não vê cura, você não vê batismo com o Espírito Santo, porque Deus não recebe adoração de qualquer jeito. Na verdade, eu não posso nem falar adoração. A Bíblia diz, me louva com os lábios, mas o coração tá nas trevas. Tá entendendo, irmãos? É por isso que eu enfatizo aqui Marcos capítulo 12. Aquela viúva, ela deu de melhor, porque ela deu tudo que ela tinha. E outra coisa, ela era uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Aqueles que estavam ali participando daquele culto eram pessoas arrogantes. Deus não aceita a adoração de gente arrogante, de gente ignorante, de gente que não tem humildade, não tem amor, não tem bondade, não tem um coração amoroso. Deus não aceita esse tipo de adoração. A Bíblia diz, irmãos, olha só, por isso que eu falo para vocês, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre a oferta da viúva, mas eu já estou terminando, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. A Bíblia fala que Saul desobedeceu a Deus e Deus desligou Saul do céu. Sabia disso? Ele desobedeceu uma ordem de Deus.
A Bíblia diz que Deus vai até Samuel e diz assim, olha, eu rejeitei Saul. Você está insistindo, mas eu desliguei ele do céu. Irmão, se você pegar o pecado de Saul e depois Davi senta no trono pegar o pecado de Davi, Davi cometeu muito mais pecado que Saul, irmãos. Só que Davi, no Salmo 51, ele vai fazer oração. Davi, quando ele oferecia a oração, Davi quando ofertava, Davi quando ia adorar, ele adorava de corpo e alma e espírito. É por isso que a Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Você lembra daqueles dois rapazes que entram para fazer uma oração, um ora de um lado, um ora do outro. Um começa a orar, começa a se gloriar na oração, dizendo, Senhor, eu tenho dado dízimo, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. A Bíblia diz que estava lá um falando assim, Deus, eu sou um pecador, sou um miserável. Se o Senhor quiser me matar, me mato. Aí a Bíblia diz que a oferta daquele rapaz foi atendida. O que é que nós aprendemos, irmãos? Hoje nós estamos vivendo na era da arrogância. É tantas pessoas pulando, saltando, falando em línguas, mas o coração de treva. Que é isso, pastor André? Você está pecando. Eu estou falando a verdade, meu irmão. A pessoa tem roupa de crente, tem cabelo de crente, mas o coração é de demônio, o coração é de Satanás. Pessoas arrogantes, pessoas que não têm humildade. É por isso que essas pessoas não progridem. É por isso que essas pessoas têm a vida mirrada. É por isso que não prospera no reino de Deus. É por isso que ela está anos e anos na igreja e a vida dela não muda. Porque a oferta dela é para aparecer. Ela chega na igreja e quer falar em línguas para os outros olhar. Olha, é profeta. Ela quer falar em mistério, ela quer mostrar. Deus não recebe esse tipo de adoração. A Bíblia diz que Deus recebe aquela que você entra na sua casa e entra no teu quarto e fecha a porta e em secreto, sem ninguém ver, você ora. E a Bíblia diz que Deus te recompensa. Tem tantas pessoas dando oferta de qualquer jeito, oferecendo resto, adoração resto. Adianta subir no monte, dizer que está em cima do monte, mas é brigado com a metade da cidade onde mora, não fala com muita gente, é brigado com a família, é brigado com o esposo, aí sobe em cima do monte. Quer oferecer o que a Deus lá em cima do monte? Você está perdendo seu tempo. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você for orar, a Bíblia diz que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai e acerta com ele, depois você volta a oferecer a sua oferta. Então vai aqui o ensinamento do pastor André Pereira. Irmãos, a nossa oferta, antes de nós ofertar, nós temos que primeiro fazer uma pesquisa, uma análise da nossa vida. Agora você fica aí achando que é alguma coisa, a última bolacha do pacote, toda arrogante. Eu não peço perdão para ninguém. Eu não falo com ninguém. Se quiser falar comigo, faz. Se não quiser, eu não faço nem questão. Você não é discípulo de Cristo. Você não é discípulo, você não tem nada com Cristo. Pastor, você está me julgando. Esses dias eu fui orar, expulsei demônio. Sim, pode expulsar demônio. Não, esses dias aí chamaram para orar, a mulher foi curada do câncer. Isso é sinais. É o Jesus que faz isso. Mas naquele grande dia ele vai falar, eu não te conheço. Eu não conheço você. Aí você vai falar, mas Senhor, eu fiz tanta coisa. Você ofereceu tanta coisa, mas a sua oferta não chegou diante de mim. E o que você fez foi para se amostrar. Foi para querer ser melhor do que as pessoas. Irmão, aquele que quer ser o maior no reino de Deus, que seja o menor. Às vezes você é reconhecido pelo homem aqui na terra. Às vezes pelo homem você é reconhecido. Às vezes você é aplaudido pela multidão. Às vezes a multidão pode te reconhecer. Você pode ter vários seguidores na rede social, mas lá no céu você já foi rejeitado e desligado. Sabe por quê? Porque a sua oferta é uma oferta que não tem chegado diante de Deus. É por isso, irmãos, que Jesus ele ama os pequeninos. É por isso que se Jesus chegasse em alguns cultos, nem convidaria ele para subir no altar. Porque Jesus é simples. As pessoas ficam querendo dificultar quem é Cristo. Querendo colocar Jesus como é difícil. Você lembra daquela mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue? Irmãos,
Na ótica humana, ela não poderia nem ter ido tocar em Jesus porque ela é tida como imunda. Havia muitas barreiras sobre ela, muito impedimento, irmãos. Mas a Bíblia diz que ela foi, atravessou a multidão e tocou em Jesus. E sabe o que Deus falou para mim? Naquela multidão tinha muita gente doente que estava tocando em Jesus ali. Mas tocava, do mesmo jeito que tocava, permanecia com a enfermidade. Por que é que uma mulher, que a Bíblia não fala nem o nome, ela atravessa a multidão e toca, ela é curada instantaneamente? Sabe por quê, irmãos? Porque ela ofereceu tudo aquilo que ela tinha. Ela foi para lá e tocou em Jesus, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus parou e falou: Pedro, peraí, alguém me tocou. Aí Pedro falou: ô Senhor, tem mais de 5.000 pessoas aqui, tá todo mundo tocando no Senhor pergunta isso? Aí Jesus vai responder, tá no texto, tá na Bíblia. Porque eu prego Bíblia, irmãos. Eu prego Bíblia. Eu fico vendo esses pastores por aí que só fica falando da vida dele. Assume o microfone, fica só falando da vida dele. Ninguém quer saber da sua vida, quer saber de Cristo. A Bíblia contém 66 livros. Existem histórias lindas aqui para ser contada. A revelação linda. Não perca seu tempo falando de você, do que você comeu, do que você não comeu, para onde você foi. Fala do Evangelho. Fala da Bíblia. Fala do poder de Deus, que você vai ver que a igreja vai fluir, o povo vai receber e vai ter batismo com o Espírito Santo. Pare de falar da sua vida, que ninguém quer saber da sua vida não. O povo quer ouvir Bíblia, o povo quer ouvir a palavra de Deus. O que sustenta as pessoas é a palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Acabou. Tem 66 livros aqui, tem milhões de histórias aqui para você pregar. Vamos lá. Aí Jesus olhou e falou assim: não, Pedro, a pessoa que me tocou, ela me tocou de uma forma diferente. A oferta dela foi diferente, Pedro. Aí Jesus virando olhou aquela mulher lá no chão, com medo, né, de ser apedrejada, lixada ali, porque ela tinha uma enfermidade que naquela época era tida como imunda. Jesus falou: filha, fique em paz, a sua oferta foi aceita. Vai em paz, você está curada. Se coloca de pé, minha filha. A tua fé te salvou. Oferta, irmãos. Oferta é gratidão. Quando a Bíblia fala de oferta, a Bíblia não está falando só de dinheiro. A Bíblia está falando da sua adoração também. Eu poderia ficar horas aqui pregando sobre isso, mas eu quero compartilhar com você isso. A oferta da viúva. Irmãos, a oferta da viúva tem valor. Jesus falou: olha, lá no céu foi rejeitado todas as ofertas desses homens, mas a da viúva foi aceita lá no céu. Por quê? Porque ela deu de coração. Ela deu tudo o que ela tinha. Eu poderia aqui ficar horas falando. Amém? Irmãos, pastor André Pereira, Deus abençoe sua vida. Acabamos de passar um período de oração e eu senti de Deus de compartilhar esse vídeo com vocês. Tá batendo 18 minutos, né? Vou jogar ele aí no TikTok e também vou pôr no YouTube. Você que vai assistir esse vídeo, segue nós aí. Eu vou tentar, não vou falar todos os dias porque eu trabalho, né? E acordo de madrugada, mas quando Deus me der a graça, eu vou tentar compartilhar algumas passagens bíblicas, algumas revelações que Deus nos dá, tá bom? Deus te abençoe, te dê uma noite linda, um descanso e uma quarta-feira, que hoje é terça, né? Te dê uma quarta-feira debaixo de muita bênção, tá bom? Se Jesus não voltar, talvez amanhã nós faz outro vídeo. Deus abençoe, fica na paz do Senhor.